Olá, vamos para mais um vídeo e testando um produto com vocês. Bom, esse é um pote de plástico, tá? Que eu vou fazer porque ele é transparente e é melhor para vocês visualizarem. Então eu já passei a vaselina líquida, adiantei esse processo. Peguei essas pedrinhas coloridas, tá? Que eu vou trabalhar com ela. Então, são pedrinhas naturais que eu comprei em uma loja de aquário. Peguei esse potinho para colocar as pedrinhas e vou usar o palito de sorvete que eu acho mais fácil. Então vamos falar do produto que eu já falei em 2 vídeos para vocês, que é Perfect Glass monocomponente. O que seria esse produto? É uma resina epóxi que já vem pronta, você não precisa misturar o componente A com o componente B. Achei o máximo essa resina, então vamos testar agora nas pedrinhas. Aonde você encontra essa resina Perfect Glass monocomponente? No site Escuto Véio com cupom de desconto PATI5. Olha como é fácil. Então eu estou colocando nas pedrinhas um pouco para unir, para grudar as pedrinhas. Aí eu mexo bem, vou pegar o pote de plástico, que é o meu molde, e vou colocar as pedrinhas e vou acertando com o palito. Essa Perfect Glass monocomponente é baixa espessura, no mínimo 2 milímetros. Aí eu vou acertando, eu vou vendo se tá grudadinhas. E aí o que eu faço? Eu pego ela novamente e vou preencher os buracos, porque eu não quero que a massa entre esses vãos. Então eu tô preenchendo com a Perfect Glass. Aí eu dou uma verificada novamente e coloco um pouco mais. Vou mostrar para vocês que vai ficar um respingo da Perfect Glass e vou deixar dessa forma mesmo. Então, voltarei em 24 horas. No dia seguinte, vamos fazer a massa. Vou trabalhar com a argamassa AC3 cinza da Colavit. Esse é meu copo medidor. Então, eu vou colocar, vocês vão ver aí, são 3 copos não muito cheios. Então, cada copo é mais ou menos faltando um dedo, tá? Como eu tô mostrando para vocês. Vou peneirar. Quando eu estou trabalhando com a argamassa, eu uso máscara e luvas. Vou colocar a água aos poucos e mexendo. Depois que eu já misturei a massa com a água, que não sai mais o pozinho, que não vai prejudicar a sua saúde, aí eu tiro a máscara e continuo mexendo a massa. Misturar muito bem. Quando eu falo misturar, é mexer muito bem. Eu gosto de trabalhar com a massa mole, mas mole consistente. Não exagerem na água, hein, gente? É assim que eu gosto de trabalhar com a minha massa, mole, mas consistente. Pegando o molde com as pedrinhas e vou pegar o contramolde para mostrar para vocês que tem que tomar muito cuidado na hora que vocês colocarem as pedrinhas e perceber o tamanho delas. Então, com o contramolde, a parede vai ficar bem fino. Olha aí como eu tô mostrando para vocês. A borda vai ficar muito fino. Esse modelo já tem a borda e as paredes finas. E aí resolvi fazer nesse molde porque ele é transparente para vocês visualizarem melhor. Então, passando vaselina líquida no contramolde por fora e depois vou pegar o pedrisco para fazer o peso. Vocês peguem o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Vou pegar a massa que ficou um tempo ali parada, mexer muito bem e depois vou despejar no molde. Aí vocês estão vendo que eu tô raspando tudo, tô limpando aí a bacia. Vou vibrar, fui buscar o martelinho de ponta de borracha, que é mais fácil, para mim é mais prático. Então vou vibrar com calma para não descolar as pedrinhas da parede ali do molde, hein, gente? Cuidado na hora de vocês vibrarem, hein?
fui pegar o meu palito, né, para furar as bolhas de ar que subiram. Vou pegar o contramolde e vou centralizar. Na verdade, eu vou tentar centralizar, porque vai ficar difícil por causa das pedrinhas. E eu também não tenho muito espaço na parede desse molde. Eu fico aí pensando o que eu vou fazer. Tirar as luvas, pegar a fita crepe e colocar nas laterais. Aí fui buscar um pezinho extra que eu acho melhor. Eu fico mais segura, mais tranquila, né, com esse peso. Mostrando para vocês como é que ficou. E depois eu vou pegar o palito para furar as bolhas de ar que estão na borda. Aí eu dou uma olhada no geral, fico pensando se vai dar certo o que eu quero fazer. Eu peguei esses 2 pedaços de corda de sisal e coloquei a fita crepe para ficar mais fácil. Eu vou fazer alcinha nessa peça, mas gente, olha o que eu quero fazer na verdade, né? Porque a borda já é fina. Então eu fico aí pensando, analisando, mas eu vou colocar. Vou afundando a corda de sisal, depois com um martelinho de ponta de borracha, ele vai me auxiliando com a massa. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que esse daí eu sofri um pouquinho mais do que o outro, vocês vão ver. Então, olha só como que ficou, sujou só um pouquinho a massa na corda de sisal, tá? A segunda peça quando eu coloquei. Mas aí eu dou uma arrumada novamente, furo as bolhas de ar e vou deixar dessa forma. Eu voltarei em 3 dias para desenformar. 3 dias no molde, vamos desenformar, tirando fita crepe e o pedrisco. Então, olha só as pedrinhas, olha que interessante, marcou aí a corda de sisal, tá? Quando vai secando no molde. Mas vamos desenformar dessa forma. Então, com calma, eu vou puxar o contramolde. Esses meus moldes, né, como é um pote de plástico mole, é fácil de tirar o contramolde. Mas olha aí, apareceu, né, a rebarba, é claro que machucou um pouquinho a borda. E por dentro não apareceu a corda de sisal que eu estava preocupada. Então eu puxo um pouquinho as laterais devagar, coloco a toalha para proteger a peça e entro com o secador quente. Aí que eu faço? Eu dou uma empurrada nas laterais, nunca no meio. Mas novamente eu entro com o secador quente porque tem a resina epóxi que tá grudado. Então eu tento novamente e aí, olha só o que eu faço. Aí tá descolado. Pronto, ele saiu. Olha só que interessante. Então no molde ok, né? Que no molde de plástico, como eu falo para vocês, não tem problema. Não foi como eu sofri no molde de acrílico. Na hora que eu colocava a toalha, tirava, a corda de sisal ficou até torta. E olha só o que aconteceu, quase quebrou. Mas eu vou apertar com calma, como vocês estão vendo aí, porque tá bem molhado, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo quando a gente desenforma uma peça, porque ela sai úmida. Eu falo molhado porque tá molhado, vocês vão ver quando secar. Aí a peça, ela muda até o tom do cinza que vocês vão ver. Eu não ia mexer na peça, mas aí, olha, voltei novamente para mostrar para vocês que eu acho melhor porque ela tá úmida. Então eu peguei um copo de água e vou passar aonde apresentou que ela quase quebrou. Então eu molhando os dedos com a água e com a argamassa, ela vai unir. Então vai ficar mais fácil. E por dentro eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu tô mostrando a borda que eu vou tentar arrumar um pouquinho também. Aí eu vou colocar então o dedo com a água e vou passar para ver se eu consigo acertar. E dessa forma vai ficar desse jeito.
E agora eu vou deixar a peça secar bem na sombra. A peça ela tá quase seca, então olha só a fissura que teve na parte interna. E como apresentou rebarbas, vou lixar a borda. Estou mostrando para vocês que tá secando, mas ali a corda fica escuro. Mas eu não vou falar sobre isso agora não, tá? Então eu vou usar a lixa-massa 220, a mais fininha, e fazer o acabamento na borda. Vou mostrar para vocês como que ficou então depois que você passa a lixa. É claro, aonde se passa a lixa, ela fica mais áspero. Bom, eu não gostei do resultado, mas depois eu falo sobre isso. Vou deixar a peça secar por mais alguns dias. A peça ela tá bem seca. Eu mostrei para vocês sobre aquela fissura interna que apareceu e aí eu esqueci de mostrar. Por fora não apareceu nada, só foi mesmo interna. Em relação à peça toda, depois eu falo sobre ela, tá ok? Então, vamos entrar com o processo de impermeabilização. Eu passo a Smart Resina da Dry Leves. Ela é 5 em 1. Gente, esse impermeabilizante eu gostei muito. Por quê? Porque eu passei na cuba do banheiro do meu filho e tá até hoje ok, ela está perfeita. Então, aonde vocês encontram essa Smart Resina? No site Escuto Velho com o cupom de desconto PATI5. Eu coloco no potinho separado para não sujar o impermeabilizante, eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, eu vou passar 3 demão. A cada demão, eu respeito em 2 horas. Vou fazer um pouquinho para vocês verem e volto com a peça pronta. A peça, ela ficou totalmente pronta. Gente, eu já vou falar de cara que eu não gostei. A única coisa que eu gostei foi as pedrinhas, que eu gostei das pedrinhas coloridas, tá? Tá ok. Deveria ter afundado mais, porque o fundo ficou grosso, tá? Então, se eu afundasse mais, a massa subiria, então cobriria aquela parte ali da pedra. Em relação à corda de sisal, é claro, ela é grossa, ela é de 6 milímetros. Para essa borda, não deu certo. Então, eu, particularmente, não gostei. A borda de um lado ficou mais fina, a outra ficou grossa por causa das pedrinhas, porque tinha pedrinhas maiores na hora que eu coloquei no molde. Em relação à fissura, vocês viram aí, né, que teve por dentro e por fora não. Em relação à corda de sisal, é de 6 milímetros, é o que eu tenho aqui no ateliê, que eu faço meus pesos de porta. Ela é grossa para esse modelo e também com as pedrinhas. Então, o que eu fiz? Eu reaproveitei a cordinha de sisal que eu tenho, porque ela vem enrolada em 3, né? 3 partes. Peguei uma parte e também peguei e fiz 2 partes. É claro que eu fiz outro teste, mas aí eu não usei as pedrinhas, tá? Eu peguei o corante líquido marrom e coloquei na massa, então para fazer esses efeitos. E eu coloquei a cordinha com 2 partes, marcou um pouquinho, que deu para reparar e a borda ficou inteirinha perfeita. Então eu deveria de usar só uma parte da corda de sisal. Na verdade, eu não queria comprar porque eu tenho aqui no ateliê, então eu desmanchei ela. Mas se vocês acharem, se tiverem, né, um modelo com borda fina, faz com 2 milímetros ou 3 milímetros, vai ficar muito bonito. Eu gostei do resultado desse daí, tá? Apesar que a cordinha ficou um pouquinho grande aí, né, eu deveria ter afundado um pouco mais. Tudo é uma experiência, tudo é um teste. Então, esse eu não gostei mesmo, tá? E eu gostaria que vocês me falassem, viu? Porque não é só coisa bonita que eu faço e que posto aqui no YouTube, não. Coisa que não dá certo, vocês já sabem que eu mostro tudo mesmo. Esse canal, eu faço as peças que eu vendo aqui no ateliê para vocês verem como que eu faço, ok? Só que eu tô fazendo muitas peças que vocês dão ideias.
perguntam se dá para fazer, eu faço teste, então eu mostro tudo mesmo, o que dá certo e o que não dá certo. Mas não se preocupe que já estou fazendo outro com a borda um pouco mais grossa, com pedrinhas e diferente. Bom, vocês viram que eu coloquei, né, plantas naturais e permanentes, só para disfarçar um pouco, né? Realmente eu não gostei. E aí, o que vocês acharam? Me diz a verdade, hein, gente? Vou gostar muito de saber. Espero vocês num próximo vídeo.